João 15,16, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Então a palavra do Senhor diz, ela é clara, ela é fática e diz: não foste vós que me escolhestes a mim. Isso Jesus nos dias de sua carne, quando ele se dirigia aos seus discípulos. E esta palavra também cabe a nós, porque na verdade verdadeira não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos capacita, é Deus que nos orienta, nos chama pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém? Meus amados irmãos, eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, é fato, é notório e é evidente que não fomos nós que escolhemos a Deus. Se você não sabia, saiba que não somos nós que escolhemos a Deus. Meu amado irmão, e se não somos nós que escolhemos a Deus, como é que isso acontece? É Deus que nos escolhe, irmão José. É Deus que nos escolhe. Sandra, por favor. Ali, ó, janela. É notório, é evidente que não fomos nós que escolhemos a Deus. Pelo contrário, foi Deus que nos escolheu e nos chamou pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade. É Deus, foi Deus. Amém? Amém. E essa escolha não foi algo fruto de um acaso, ou algo que aconteceu ontem, ou de repente há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás. Essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo, irmão José. Esta escolha de Deus, ela não aconteceu no dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como a religião ensina. Primeiro que essa palavra aceitar não tem na Bíblia. A Bíblia fala de confessar e receber, mas aceitar não tem. E essa escolha ela aconteceu antes da fundação do mundo. Vamos ver isso em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Hoje está muito barulho, né? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Quero fazer uma breve introdução para que nós possamos adentrar no estudo nesta noite. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 4. Estamos todos? Amém? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a palavra de Deus ela é clara, ela é plástica e categórica quando afirma que não fomos nós que escolhemos a Deus. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: assim como nos escolheu nele. Quem foi que nos escolheu? Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então veja que essa escolha ela aconteceu no céu. Não é algo que aconteceu aqui na terra. Não é algo que aconteceu há 10 anos atrás ou há 14 anos atrás, quando eu conheci o Evangelho. Não, isso não é. Na realidade aquilo ali foi o cumprimento de algo que já estava traçado e determinado por Deus. Foi Jó que disse lá em Jó 42, versículo 1 e 2, ele disse: bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O nosso Deus não é Deus de acaso, Valguisa. Nosso Deus é Deus de projetos, é Deus de planos e de propósito. Amém? Mas vamos adentrar ao tema desta mensagem dessa noite. O tema da mensagem é meio que intrigante. Obras da carne versus fruto do Espírito. Como eu disse
É fato, é notório, é evidente que não fomos nós que escolhemos a Deus. Como você pode ver, nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. E a pergunta que não quer calar é: para que é que Deus nos escolheu? Para que foi que Deus nos escolheu, meu irmão? Com qual finalidade? Com qual finalidade Deus nos escolheu? Para quê? No texto que eu acabei de ler, lá de João capítulo 15, versículo 16, ele disse: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então nós fomos escolhidos por Deus. Para qual finalidade? Para ir e dar frutos. Então a primeira coisa, Deus nos escolheu para darmos frutos. Frutos. Que tipo de frutos? É isso que nós vamos ver ao longo desta homilia, amém? Para dar fruto. Porque veja bem, há um pensamento aí fora que diz assim, há uma linha de pensamento aí fora, que imagina-se que uma vez que nós fomos salvos pela graça, não precisamos mais fazer nada. Eu posso viver a vida de qualquer jeito ou de qualquer maneira, mas se a gente formos estudarmos a palavra do nosso Deus, a Bíblia não nos dá respaldo ou vazão para tal ensinamento. É fato que no que diz respeito à obra salvadora, é fato no que diz respeito à obra salvítica, Cristo nos salvou e nos salvou para sempre por graça. O homem não tem participação alguma no que diz respeito à salvação do Espírito. Entretanto, Deus nos salvou para darmos frutos, para desenvolvermos a salvação, para externarmos essa salvação também em nosso corpo. Externarmos a salvação também em nosso corpo. Filha, por gentileza, botar uma coisa aqui. Fomos escolhidos para dar frutos, para frutificar. E se estamos frutificando, se estamos dando fruto, glória a Deus, aleluia. Caso contrário, tem alguma coisa errada conosco. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos ver. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Porque assim, eu tenho observado no meio gracista muitas mensagens, dizemos, diga-se de passagem, mensagens boas, mas que enfatiza muito ao tudo está feito, tudo está consumado, e muitas das vezes deixa transparecer que estou salvo, sou predestinado, eu não preciso fazer mais nada. Mas não é assim. Eu acredito que não é assim, porque aqui, sabe, nós somos livres, mas não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião ao pecado, à carne. É isso que nós vamos ver. Então, é uma via de mão dupla. Salvos, eleitos, predestinados, mas tudo isso com um propósito específico. Existe o porquê e os praquês. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, vamos ver o que diz Filipenses 2,12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2,12, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Amados, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreve aos Filipenses dizendo: olha, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é que entendemos nesse texto? Que eles não viviam uma vida de qualquer jeito ou de qualquer maneira, Renália. Eles eram pessoas que tinham recebido a palavra, mas que estavam frutificando para Deus, estavam obedecendo o Evangelho. Em contrapartida, Paulo, quando escreve os Romanos, disse que havia um povo que não obedecia o Evangelho. Estes aqui obedeciam o Evangelho. Ele disse: não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amados irmãos e irmãs que aqui estão, e aqueles que nos acompanham aí pela internet, nós não somos salvos para viver uma vida de qualquer jeito, ou uma vida de qualquer maneira. Nós fomos salvos para desenvolver essa salvação no nosso corpo, para viver como um tal, como um salvo. Porque a pessoa, Jaqueline, que imagina que uma vez que foram salvos pela graça, então eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me prostituir, eu vou me drogar, e a Bíblia não dá vazão ou respaldo para tal coisa. Isso é libertinagem. Isso não é liberdade. Cristo nos trouxe a graça, e a graça nos proporciona uma certa liberdade. A graça nos eleva a uma maturidade de adultos, mas a palavra também nos exorta a não usar dessa liberdade para dar ocasião ou vazão à carne, ao pecado carnal. Amém, amados? Se nós lermos o que diz o apóstolo Pedro na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vamos ver. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 10 ao 12. Primeira carta ou epístola de Pedro. E embora alguns ou nós não tenhamos Pedro como nosso apóstolo, mas aqui, desde a sua primeira epístola de Pedro, sua segunda carta, Pedro já traz uma mensagem mais gracista, até porque é desta mesma epístola que ele reconhece a sabedoria que foi dada a Paulo, né? Então ele aprendeu muita coisa com Paulo, embora nós reconheçamos e tenhamos que o nosso apóstolo é Paulo e não Pedro. Mas Pedro, por inspiração, ele diz algo maravilhoso. Aqui na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Quem é raça eleita aqui, diga amém. Amém. Ixi, os eleitos aqui estão pouco. Vós, porém, sois raça eleita. Amém. Amém. Só a minha esposa. Sacerdócio real. Amém. Só a minha esposa de novo. Nação santa. Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Olha, você não é qualquer, como diria o Kiko, você não é a gentalha. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu costumo muito usar e evidenciar isso. Olha, eu tenho 2 filhos. Aí minha moça aí, e tá aí o príncipe lá dentro. Para tocar neles aqui, só passando por cima do meu cadáver. Agora, imagine você que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí o sistema religioso, imagina-se que por qualquer motivo o diabo vem, nos dá uma rasteira e nos arrasta para o inferno. Cria-se um inimigo espiritual que vive a lutar e a batalhar e a tirar, muitas vezes rouba as pessoas da mão de Deus e leva para o inferno. Isso é um sofisma, isso é uma altivez, isso não tem base bíblica. Porque se eu que sou pai, nós que somos pais, que somos mães, nós não somos capazes de deixar alguém ou um vizinho disciplinar os nossos filhos, quanto mais Deus. Deus é um pai de amor bondoso, quanto mais Ele que é o pai das luzes, pai espiritual. Amém? Amém. Então ele disse que nós somos propriedade exclusiva dele, somos dele. Agora, com qual finalidade? Sabe, Valdir?
nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Aí se nós pararmos por aqui, sabe, a gente enche o peito. Olha, eu sou sacerdócio, eu sou nação santa, eu sou santo. Mas está agindo como santo? Está vivendo como uma santa? Nós temos que se autoexaminar. Paulo, lá, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, se eu não estou enganado, ele diz lá no capítulo 13, versículo 5, se eu não estou enganado. Ele diz, olha, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, se é que já não estáis reprovado. Então, eu tenho a consciência que o pecado original foi aniquilado lá na cruz, uma vez por todas. Eu não tenho mais pecado diante de Deus, porque Ele tirou o pecado deste mundo. Lá em João capítulo 29 diz: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que nos separava de Deus, o pecado que nos desgarrava, o pecado que nos trazia ira, esse foi tirado. Agora esta carne, esse corpo de carne, ou as obras dessa natureza caída, adâmica, a imagem do Adão ainda está em nós, que é a carne. E essa carne quer nos arrastar para o mal todos os dias. E aí cabe a nós, através do Evangelho da graça, educar a nossa carne a não fazer, ou seja, educar a nossa mente espiritual a se submeter ao Evangelho, para que nós não venhamos a fazer a vontade da nossa carne. Isso é o Evangelho, irmãos. Paulo disse que esmurrava o seu próprio corpo e reduzia a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não viesse ele mesmo ser desqualificado. Isso é Evangelho. Porque Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, como disse o nosso amado irmão Geraldo Moraes, embaixador de Cristo, diz que Paulo no caminho de Damasco era como uma fera, era como um animal feroz, sabe? Era como um animal feroz em busca de devorar os cristãos como presa. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, Paulo se transformou. Paulo mudou. Paulo não continuou mais uma fera raivosa. Ele teve um encontro com o Senhor e houve uma convenção. Não posso dizer que eu sou um salvo e continuar no caminho de Damasco como uma fera raivosa, como um animal incontrolável. O Evangelho, a graça, ela nos educa. Amém? Amém? A graça nos educa. Gálatas capítulo... Então, eu não terminei o texto, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim... Agora ele vai dizer qual é a finalidade de tudo isso aqui. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas. Amados, eu era um alcoólatra, eu era um forrozeiro, não perdia um pau de arara aqui. Quando tinha uma festa lá, eu estava dentro. Eu era fã do Raça Negra. Raça Negra estava lá, o Robson estava lá, sabe? Aí eu me converto ao Senhor e continuo lá dentro do pagode, dentro do forró. Houve convenção em mim. Paulo, quando se converteu como uma fera raivosa, ele mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Eu não posso dizer que eu sou um cristão e continuar enchendo a cara de cerveja ou de cachaça, ou fumando, ou bebendo, ou me prostituindo. Tem que haver uma conversão, tem que haver uma mudança de vida, porque o Evangelho muda. E se o Evangelho não nos lava, se não nos muda, então algo está errado conosco. Algo está errado. Porque ele disse, olha, tudo isso aqui, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas. Antes eu era trevas, agora eu sou luz. Antes eu era, sabe, um animal raivoso, feroz. Deus transformou eu num cordeiro. Amém ou não amém? Deus nos transforma num cordeiro, como ovelhas. Amém, amados? Amém. Palavra dura. Como diriam os irmãos da Assembleia de Deus, é um culto de doutrina. Mas esse culto é a sã doutrina, que vai nos educar a viver como cristãos nessa face da terra.
Porque há pessoas que pensam que não, eu sou salvo, sou eleito, sou predestinado, não tenho mais pecado. Não é assim, irmãos. Se você pensa dessa maneira, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho ele tem uma via de mão dupla. Salvou para desenvolver a salvação. Eu, como lá em Hebreus capítulo 2, versículo Hebreus 10, 14, diz que com a única oferta aperfeiçoou para sempre. Quem é perfeito aqui, diga amém. Amém. Amém, diga amém. Você é perfeito no Espírito. No Espírito você é perfeito. Nós somos perfeitos. Assim como nós somos perfeitos, agora nós temos que externar essa perfeição. Temos que procurar externar isso que já é em nós. Amém? Aí ele diz, olha, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Parece uma incoerência, mas não é, irmão José. Aperfeiçoou quantos estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Você está sendo lavado, santificado. Jesus disse, santifica-os na verdade, e a minha palavra é a verdade. Isso aqui, o Evangelho é a verdade, é a palavra de Deus. E é isso aqui que nos transforma. Não é o batismo da água. O batismo da água, você entra um pecador enxuto e sai molhado. A água não muda ninguém, não lava pecado de ninguém. Agora isso aqui sim, isso aqui muda, isso aqui transforma. Quando você tem um encontro com o Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é Evangelho, irmãos. Isso é Evangelho. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16. Isso é só a introdução, tá, irmãos? Vou começar a pregar agora. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque existe uma graça barata aí fora que diz, não, eu sou eleito, eu sou salvo, eu sou predestinado, eu posso viver, sabe, de qualquer jeito, de qualquer maneira, o corpo é meu, a vida é minha. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16, amém? Amém. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você sabe o que é que significa concupiscência? Cobiça, desejos, prazer. A Bíblia diz, olha, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou os desejos da carne, ou os prazeres da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque a carne milita contra, ou seja, a carne luta contra o Espírito contra a carne. A nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual entram em batalha, de conflito todos os dias. É eu querendo fazer a vontade de Deus e a minha carne querendo, sabe, fazer a vontade do diabo da carne. Porque não é o diabo espiritual, isso aí não tem poder mais sobre a nossa vida. A Bíblia diz lá em João 5,18, todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então a nossa luta não é contra o inimigo que já foi derrotado há 2000 anos atrás, a nossa luta é contra nós mesmos. Paulo disse, não vem tentação sobre vós que não seja humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação Ele providencia o escape. Amados, é eu, é você, é nós. Quando nós cometemos erros, na grande maioria é porque nós cometemos sabendo. Faz o erro sabendo, tendo consciência que está errando. Porque lá no fundo acende uma luzinha assim, olha, você está indo por esse caminho perigoso. Eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Muitas das vezes a gente comete os erros sabendo que estamos errando. E quando nós sabemos que estamos errando, aí a disciplina vem. Vem a correção, vem a disciplina. E em alguns casos até o açoite. Porque a Bíblia diz qual é o filho que Deus nos recebe todos nós como filho. E qual o filho que vem a transgredir que o pai não corrija? Eu, você, nós que temos filho, você que é mãe. Quando o filho desobedece, o que é que a gente faz? Corrige. Quando ele desobedece de novo, disciplina, açoite, correção. E é porque nós somos maus? É porque nós somos ruins? Não.
Deus também, Ele não é indiferente a nós. Ele nos trata como filho, e como filho nós somos corrigidos, somos disciplinados e muitas das vezes açoitados. E o açoite de Deus é terrível. A Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não queira ser disciplinado, não queira ser açoitado por Deus, porque o açoite é a morte, irmãos. Às vezes Ele corrige, às vezes Ele disciplina, mas quando vem o açoite, é morte. Lá em Provérbio diz que o homem que muitas das vezes endurece a cerviz, aquela pessoa que você dá um conselho, fala, entra aqui e sai aqui, a Bíblia diz que será quebrantado de repente sem que haja cura. É a disciplina, é o açoite de Deus. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são amigos. Amém? Amém nada. Amém não. Vocês estão prestando atenção não, né? Amém nada. Não são amigos não. A carne e o Espírito não são amigos. A carne e o Espírito são inimigos. São opostos. Opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui entra a questão da lei da ética. Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. O que é ética? Segundo Mário Sérgio Cortella, eu admiro demais aquele homem, muito conhecimento, um professor excelente. A ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são: quero, devo, posso. Se você ler aquilo que diz o texto, olha: porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para o que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muitas das vezes, quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos na nossa carne, nós pecamos sabendo. Falhamos porque muitas das vezes nós sabemos que estamos errados. Aí nós temos que usar a ética cristã. Que ética é essa? Quero. Muitas das vezes a nossa carne quer, irmão José. Aí você tem que usar a outra ética. Devo. Posso. Posso. Mas convém. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Isso é a lei da ética. Entendeu, Valdir? Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Isso é ética, Jamil. Que nós venhamos a usar sempre essa ética cristã. Quero, devo, posso. Falando de um ponto de vista bíblico, Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Isso é a ética cristã. Amém? Vamos voltar ao texto. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, né? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tem coisas que eu quero, mas eu tenho que fazer a pergunta: eu devo? Eu posso? Cada um de nós deve usar a nossa ética cristã. Todas as pessoas têm ética. Até aquele que não tem ética, ele usa a lei da antiética. Ele tem a ética dele. Isso foi o que ensinou o apóstolo Paulo aos Gálatas, que a carne e o Espírito são opostos. Vamos ver isso. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ainda continuando o texto. Versículo 19, amém? Ora, as obras da carne são conhecidas. Obra de quê, irmãos? Obra de quê, irmãos? São conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista não se acaba por aqui. Se Paulo fosse falar, a lista seria bem maior.
E coisas semelhantes a estas, dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os pregadores pentecostais, por falta de entendimento, ou alguns por maldade mesmo, eles usam muito isso aqui para colocar medo nas pessoas. Olha, se você andar em alguma coisa dessa daqui, está perdido, porque não é do reino de Deus, Renário. E se não é do reino de Deus, não vai para o céu, amém? Amém nada. Amém nada. Reino de Deus é uma coisa, paraíso é outra. Reino de Deus é aqui e o agora, nesta terra, já. O reino de Deus não vai vir, o reino de Deus já veio. O reino de Deus já veio, já. E o que é o reino de Deus? Vamos ver, Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 17. Por favor. O que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Amém? Dois irmãos aqui com a Bíblia 007, Jaqueline e o José. Romanos capítulo 14, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra: porque o reino de Deus, diga o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é comida e nem bebida. Há pessoas que dizem assim: olha, crente não bebe não, mas come pra dedéu, né? Há pessoas que dizem assim: crente não bebe não, bebida alcoólica não, mas em contrapartida o cara come que só falta estourar. Come pra só falta estourar o bucho, como diz aqui no Ceará. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça. Em primeiro lugar é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Olha, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou, ou seja, tirou de um estado para o outro, para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós dizemos que o reino de Deus não virá, o reino de Deus já veio. O reino de Deus não é visível. Certa feita os discípulos de Jesus de Nazaré perguntaram: Senhor, mostra-nos o reino. Aí Jesus disse: olha, o reino de Deus não se vê com visível aparência. Não se lhe dirão: eis aqui ou lá está, porque o reino de Deus não se vê com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus não é algo palpável. O reino de Deus é espiritual. E é justiça, e é paz, e é alegria no Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo aqui, diga amém. Glória a Deus. Então o reino de Deus é isso. O reino de Deus é justiça. Então se você vive em glutonaria, bebedice, em prostituição, se você é uma pessoa iracunda, o que é uma pessoa iracunda que só vive com raiva, só vive irado? Você está na carne. Você está saindo do reino. Não faça assim, meu irmão. Não faça assim, minha irmã. Que nós venhamos a desfrutar desse reino que é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não é alegria na carne. Quando você toma a cervejinha ou quando você dança lá a música do Zeca Pagodinho, aquilo é, de certa forma, uma alegria, né? A descontração, deixa a vida me levar, a vida levar eu. Mas aquilo é uma alegria momentânea e passageira. Aquilo só alegra a minha carne, mas não alegra o Espírito. Essa alegria aqui é a alegria do Espírito. Esta alegria é a alegria do reino de Deus que já veio, amém? E que está em nós. Opa! Voltando nós para Gálatas capítulo 5. Volte lá em Gálatas.
capítulo 5, versículo 22. Nós já vimos aqui nessa noite os frutos ou as obras da carne. Em contrapartida, Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. Ele falou a priori sobre as obras da carne, amém? Em contrapartida, ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Deixa eu ver, 22. Se eu estar aqui em Efésios, tá achando. Gálatas 5, 22, amém? Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? É amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Em primeiro lugar, Paulo, destaca: quem anda no Espírito é uma pessoa amável, que ama tanto a si mesmo como ao próximo. Ama, se dá. Se eu pudesse parar aqui, se Paulo tivesse parado aqui, eu resumia tudo. Quem ama não trai, quem ama perdoa, quem ama é pacífico, quem ama é alegre, quem ama vive de bem com a vida, é ou não é? Como diria o Legião Urbana, é preciso amar como se não houvesse o amanhã, irmãos. Porque muitas pessoas falam de amor, mas não amam. Muitas pessoas só amam da boca para fora. Diz que ama, mas não ama nada. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? É uma pessoa, pacífica, longânima, em incirar-se, ou seja, aquela pessoa paciente. O fruto do Espírito é longanimidade. Aquela pessoa que, se demora a irar-se, se demora, Seja assim, seja longânimo. Não seja igual o Bolsonaro, explosivo, né? Cabeça de palito. Eu até me identifico com as propostas do Bolsonaro, falando um pouco aqui de política. Mas uma das coisas que derruba todas as propostas dele é a maneira dele ser. Essa maneira, bruto. E horas eu penso em votar no homem, horas não, por causa dessas atitudes dele. Então, que nós venhamos ser pessoas pacíficas, longânimas, se irá. Não seja aquela pessoa que alguém pisar no seu calo, você fica logo vermelho, igual aquele vestido ali da cor do tomate. Sejamos nós longânimos e pacíficos e pacificadores, amém? Longânimo, continuando. Benignidade, bondade, fidelidade. Um dos frutos do Espírito também é a fidelidade. É uma pessoa que é fiel em todos os aspectos, em todas as matérias. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se você é uma pessoa que é amorosa, se você é uma pessoa que tem alegria, é uma pessoa alegre, contagiante, que é uma pessoa pacífica, é uma pessoa longânima, é uma pessoa benigna, bondosa, fiel, mansa, que tem domínio próprio, quem é que vai lhe acusar de alguma coisa? Quem vai lhe acusar? Pelo contrário, as pessoas vão ver em você, naquela pessoa ali, rapaz, pense num rapaz pacífico, pense num rapaz longânimo, pense numa moça bondosa, pense numa moça fiel, pense numa mulher de Deus ali. Nós vamos ser louvável. Jesus disse que nós somos o sal desta terra e nós somos a luz deste mundo. O problema é que muitas das vezes o sal não está salgando mais. O problema é que muitas das vezes a luz não está iluminando. Pelo contrário, é a luz que estão agindo como trevas. A sal que está lá, que já não dá mais sabor, que já não muda. E aí? Que tipo de sal somos nós? Que tipo de luz é você ou eu, nós?
Temos que fazer a diferença nesse mundo. Aí a pessoa vai olhar para você, e aí, o que é que tem de diferente? Se é para ser crente igual essa fulano de tal, se é para ser crente igual esse fulano aí, eu prefiro não ir para a igreja. O problema é que o sal não está salgando. O problema é que a luz não está mais clareando. A pessoa, José, que a gente olha e não sabe se é luz ou se é trevas. Nós não podemos entrar por esse rol, por esse grupo que não se identificam mais como luz, como luzeiro ou como saleiro de Cristo. Amém? Essa palavra, amados, é dura, eu sei, mas saiba você que ela está cortando para aí e para cá. A palavra de Deus é como uma faca afiada de 2 gumes, que ela tanto corta para aí como para cá. Nós temos que mudar cada dia mais, de fé em fé, de glória em glória. Versículo 24. E os que são de Cristo, quem são de Cristo aqui, diga amém. Amém. Os de Cristo aqui, diga amém. Amém. Olha, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então, se eu sou de Cristo, eu tenho que esmurrar, eu tenho que crucificar o meu velho homem, a minha velha natureza. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é graça também. Não pense você que a graça é viver de qualquer jeito ou de qualquer maneira. A graça também tem as suas responsabilidades. Veja que esse andar no Espírito está relacionado aos frutos do Espírito. Porque Paulo, quando ele começa aqui no versículo 16, digo porém, andai no Espírito. Ele nos exorta, ele nos chama a andar no Espírito. No Espírito, em Cristo, todos nós já estamos. Mas aqui ele está exortando, nos chamando a que nós venhamos andar. Esse andar é frutificar no Espírito. É manifestar as obras ou os frutos do Espírito. Em Colossenses capítulo 2. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Amém? Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então, da mesma forma que eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho que andar nele. Andar como? Ele vai dizer, versículo 7. Nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, eu tenho que andar nele radificado, edificado, confirmado na fé, tal como fostes instruídos. Quantos estão sendo instruídos aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Quantos estão sendo instruídos aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Ande edificado, radificado nesta fé, nestas palavras que eu vos disse nesta noite. Estamos nós sendo educados na graça. Amém ou não amém? Efésios capítulo 4, versículo 17, por favor. Você está em Colossenses, volte um pouquinho atrás. Vai ter Filipenses e depois Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 17. E essa carta aos Efésios é algo bastante curioso, sabe? Algo me intrigou aqui alguns anos atrás. E eu observei que quando Paulo começa essa carta aos Efésios, ele começa dizendo: olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado. Paulo disse: você é abençoado com toda a sorte de bênção. Ele não disse que você é abençoado com a bençãozinha 50%, não, com toda. Ele chega no versículo 1, capítulo 1, versículo 4 e diz: escolhidos de antemão, predestinados por Pai, predestinados para Ele. Ele chega no capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida. Estávamos nós mortos nos vossos delitos e pecados.
Ele chega no versículo 8 e diz: olha, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de você, é dom de Deus. Ele chega no versículo 9 e diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Né, Larissa? Ela disse que é. Eu estou aqui só ressaltando, fazendo uma breve introdução do texto que nós vamos entrar. Vamos lá ler Efésios capítulo 4, versículo 17. Ele chega no capítulo 3. Ele chega no capítulo 3, versículo 8, ele diz: olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas quando Paulo chega no capítulo 4, irmãos, quando Paulo chega no capítulo 4, para ser mais preciso, no versículo 17, Paulo já começa a mudar o foco da sua pregação. Paulo já não começa mais a falar de coisas profundas como predestinação, eleição, salvação por graça. Aqui Paulo já começa mais a chamar o povo à responsabilidade, Valguisa. Porque Paulo percebeu que o povo estava se dispensando. Provavelmente o povo estava retrocedendo, estava descendo ao Egito, já não sabia mais se era a luz ou se era as trevas. Quando ele chega no capítulo 4, versículo 17, vejamos nós o que é que Paulo diz. Isto, portanto, digo no Senhor, e testifico que não mais andeis, como também andam os gentios. Esses gentios aqui, aqueles que não conheciam a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez e conheceram toda sorte de impureza. Amados, irmãos e irmãs, isso aqui é grave. Paulo está dizendo que a igreja aqui havia se corrompido. Havia crente aqui que estava agindo igual aos ímpios. Havia crente aqui que estava entregue à insensatez, se entregaram à dissolução, para com a avidez e cometeram toda a sorte de impureza. É grave. Versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tens ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Paulo nos chama a se despojar do velho homem. Quem bebia não beba mais, quem fumava não fume mais, quem se drogava não se drogue mais, quem se prostituía não se prostitua mais. Isso é evangelho, irmãos. Se despoja do velho homem, que se corrompem segundo a concupiscência do engano, ou aos prazeres enganosos. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amados, o evangelho renova a nossa mente. O evangelho educa-nos a pensar, a falar e a agir. Existem duas formas de se pregar o evangelho aí fora: falando, como eu estou falando aqui nessa noite, e vivendo. Se eu falar aqui, mas se no meu dia a dia não condizer com aquilo que eu prego, é inútil a minha pregação. Tenho que falar, sabe? E sobre mim me pesa uma obrigação bem maior ainda de viver aquilo que eu prego. Porque não adianta nada eu chegar aqui na frente, exortar os irmãos, e os irmãos me pegaram ali, encher na cara, vivendo uma vida, sabe, totalmente avessa àquilo que eu prego. O evangelho é viver, pregar e viver. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão e em procedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira,
fale cada um a verdade com o seu próximo. Você sabia que tem cristãos que dizem que é cristão, mas são mentirosos, Renato? São mentirosos. Sabe? Mentem que, como disse a irmã lá na Quirá, mentem que bate palma. Já viu? São mentirosos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando você mente para mim, você está mentindo para você mesmo, porque nós somos membros uns dos outros. Somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Esta ira não é bom que ninguém vive irado ou iracundo. Lá em Gálatas, Paulo disse que quem se ira, ele não herda o reino. Mas Paulo sabe que nós somos seres humanos e há dias terríveis que nós acabamos se irando. Mas ele disse: se você se irar, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes que o sol se põe, vá lá e peça perdão ao seu irmão, vá lá e peça perdão à sua irmã. É isso que ele está dizendo. Não se ponha o sol, não vá dormir iracundo, né? Isso cabe a nós casais. Às vezes há aquela divergência, a mulher se ira ou o homem se ira, mas que aquele dia termine bem, que não haja, que não se prolongue essa ira durante muito tempo. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo, nem deis lugar ao diabo. Oi. Nem deis lugar ao diabo. E aí, Valdir, que diabo é esse? Não dei lugar ao diabo, Jaqueline. A carne. Esse diabo aqui é a carne, que também condiz com as coisas erradas. A carne. Nem deis lugar ao diabo. Aí ele vai dizer qual é esse diabo. O diabo não é o diabo espírito. Esse diabo aqui é a natureza ou as obras da carne. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Está vendo, José? Aquele que furtava, não furte mais. Paulo poderia dizer: aquele que bebia, não beba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que fumava, não fuma mais, meu bichinho. Isso é evangelho. O evangelho tem que trazer convenção, mudança. É difícil, Existem coisas que são demoradas, não é da noite por dia, mas nós temos que ter a consciência que nós precisamos mudar. O errado é você achar que o errado é certo. O errado é você achar que você está indo no caminho errado. Não, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Errado é errado, o certo é certo, amém? Aquele que furtava, não furte mais. Paulo poderia, se fosse no dia de hoje, Paulo poderia dizer: aquele que cheirava, não cheire mais. Aquele que usava maconha, não use mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Se o cara furtava, mas ele se converteu, ele teve um encontro com o Senhor, agora ele vai trabalhar para dar exemplo, para que não haja motivo de apontamento, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Que coisa interessante, né? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Estamos selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito não sai de nós, mas muitas das vezes, quando nós fazemos coisas erradas, o Espírito Santo se entristece, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes ele fica tão entristecido, como ele não sai de nós, a Bíblia diz que ele geme, com gemidos inexprimíveis. Mas ele não sai de nós. Amém? Eu não quero se tornar muito longo. Tem mais coisas para falar, mas eu não quero ser muito longo. Eu quero resumir e concluir nessa noite em Romanos capítulo 8, versículo 6.
Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Amém, Larissa? Tá com sono? A gente vai terminar, viu? Romanos capítulo 8, versículo 6. Amém? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ou seja, o que é o pendor? Aqueles que se inclinam para a carne ou para as obras da carne, dá para a morte. Mas aquele que se inclina para o Espírito, dá para a vida e paz. Versículo 7. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Os que se inclinam para a carne estão, trazendo a ira de Deus sobre a vida deles. Estão se tornando inimigos de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É sério, irmãos? Os que estão na carne, o que é isso aqui, pai? Que estão fazendo a vontade da carne, A pessoa iracunda, raiventa, que não perdoa, Cheio de mágoa, cheio de rancor. É uma pessoa que gosta de tomar uma desce redonda, uma número 1, uma número 2. É uma pessoa que gosta de se prostituir. Se andar nas obras da carne, não pode agradar a Deus. É filho. Filho, uma vez filho, filho para sempre. Mas não agrada. Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos. Que Deus defenda um deles, der para o que não presta. Eu não vou aprovar a atitude deles, mas vão continuar sendo meu filho por resto da vida. Filhos e filhas. Por resto da vida. Então Deus nos ama com um amor tão grande que não importa o que você faça ou deixe de fazer, Ele nos ama. Mas não pense você que amar é aceitar tudo. Amar não é aceitar tudo, amar não é, só dar tapinha nas costas e dizer eu te amo. Muitas das vezes, amar é dizer não quando for necessário. Muitas das vezes, amar é puxar pelas orelhas quando for necessário. Amar, muitas das vezes, é disciplinar quando for necessário. E isso é o amor de Deus por nós assim também. Amém? E eu quero concluir nessa noite em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, epístola de Paulo a Tito, fica depois de 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 11. E eu encerro. Não é pegadinha não, agora eu encerro mesmo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegado as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma graça sensata, justa e piedosamente. Ele diz, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se você for ver o contexto, homens idosos, esses todos aqui, na realidade são todos os filhos. Quer sejam eles idosos, quer sejam eles jovens, quer sejam moças ou mulheres, todos. Perdão. Educando-nos para que, renegado as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, se tem algo no mundo que eu amo, e se eu vejo que aquilo que eu amo não condiz com a verdade do Evangelho, a Bíblia me ensina, a Bíblia me educa a renegar isso, a colocar de parte, para que eu viva no presente século uma graça sensata,
justa e piedosamente. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor mais uma vez, para a glória dele, fique de pé.